Aula 12 Direito Administrativo, resumo, convênios e contratos de repasse. Nesta aula estudaremos os convênios e contratos de repasse, regulamentados pelo Decreto 11.531 de 2023, e com fundamento no artigo 184 da Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O artigo 184 determina que as regras da Lei de Licitações se aplicam, no que couber e na ausência de norma específica, aos convênios, ajustes e instrumentos congêneres firmados por órgãos e entidades da administração pública. Essa aplicação é feita conforme regulamento do Poder Executivo Federal, que veio justamente por meio do Decreto 11.531 de 2023. Diferença entre convênio e contrato. Convênios e contratos são ambos acordos bilaterais, mas há uma diferença essencial. Nos contratos administrativos, as partes têm interesses Assim, o convênio é um instrumento de cooperação entre entes públicos ou entre a administração e entidades privadas sem fins lucrativos, quando o objetivo é executar programas, projetos ou atividades de interesse comum. Regulamentação. O Decreto 11.531 regula dois tipos de situações. Primeiro, os convênios e contratos de repasse que envolvem transferência de recursos financeiros da União. Segundo, as parcerias sem transferência de recursos, formalizadas por acordos de cooperação técnica ou acordos de adesão. O decreto não se aplica aos termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação da Lei 13.019 de 2014, que tratam do regime jurídico das parcerias com as organizações da sociedade civil. Definições importantes. O convênio é um instrumento que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros provenientes do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União, para execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco, em regime de mútua colaboração. Em outras palavras, é um instrumento residual. O contrato de repasse é também uma parceria de interesse recíproco, mas a transferência dos recursos ocorre por intermédio de uma instituição financeira oficial federal, que atua como mandatária da União. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal pode ser mandatária da União para operacionalizar o repasse dos recursos. Assim, a diferença prática é que no convênio a União transfere diretamente os recursos previstos no orçamento, enquanto no contrato de repasse há uma instituição intermediária executando o repasse em nome da União. Partes envolvidas. O concedente é o órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela transferência dos recursos. O convenente é o órgão, entidade estadual, distrital, municipal, consórcio público ou entidade privada sem fins lucrativos com quem a União celebra o convênio. O interveniente é quem participa do instrumento para manifestar consentimento ou assumir obrigações, como no caso de um consórcio público que se beneficia do convênio entre a União e um município. O acordo de cooperação técnica é uma parceria sem transferência de recursos, em que as partes colaboram gratuitamente em ações de interesse recíproco, ajustando de comum acordo os termos. O acordo de adesão é semelhante, mas suas condições são pré-estabelecidas pela administração federal, cabendo ao outro ente apenas aderir sem poder modificar as cláusulas. É uma espécie de contrato de adesão. Convênios de receita. Além dos convênios tradicionais, o decreto criou os chamados convênios de receita, que são ajustes em regime de mútua cooperação, mas com movimento inverso. A administração federal recebe recursos de outros entes. Por exemplo, um órgão federal pode receber verba de um estado para vedações. O artigo 5º do decreto traz várias proibições. É vedada a celebração de convênios e contratos de repasse. Primeiro, quando os valores forem inferiores a R$ 400 mil para obras e R$ 200 mil para demais objetos. Segundo, com órgãos estaduais, distritais ou municipais cadastrados como filiais no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Terceiro, entre órgãos e entidades federais que façam parte do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União. Quarto, quando a vigência do convênio se encerrar no último trimestre do mandato do chefe do executivo convenente ou no primeiro trimestre do mandato seguinte.
Quinto, com entidades privadas sem fins lucrativos, salvo exceções como Serviços Sociais Autônomos, SESI, SENAI, SENAC, e as transferências do Ministério da Saúde para o Sistema Único de Saúde. Também é vedado firmar convênios com entidades privadas que tenham dirigentes que sejam agentes políticos, dirigentes de órgãos públicos, ou parentes até o segundo grau dessas autoridades. Além disso, é proibido firmar convênios com entidades que não comprovem experiência prévia na execução do objeto, ou que tenham dirigentes com contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União nos últimos 5 anos, ou que tenham histórico de omissão em prestação de contas, descumprimento injustificado, desvio de finalidade, dano ao erário, ou atos ilícitos em convênios anteriores. Essas vedações são suspensas se a entidade comprovar o saneamento da pendência. Contrapartida. Nos convênios, geralmente se exige contrapartida do convenente. Celebração e valores mínimos. A celebração ocorre por meio de assinatura entre concedente e convenente, ou entre a mandatária da União e o convenente, quando se tratar de contrato de repasse. Os valores mínimos para a celebração são R$ 400 mil para obras e R$ 200 mil para os demais objetos. A celebração ocorrerá no exercício financeiro em que for realizado o empenho da primeira parcela. Quando houver unidade executora ou interveniente, ela também deverá assinar um instrumento. Subconveniamento. O decreto permite o subconveniamento, ou seja, o convenente pode firmar novos convênios com outras entidades para a execução do objeto, desde que haja previsão no plano de trabalho. Isso pode ocorrer, por exemplo, com outros entes federativos, consórcios públicos, serviços sociais autônomos, entidades filantrópicas e organizações da sociedade civil. As movimentações desses subconvênios devem ser realizadas em conta específica, garantindo transparência no uso dos recursos. Alterações, denúncia, rescisão e extinção. O convênio pode ser alterado mediante proposta de qualquer uma das partes, devendo a proposta ser feita até 60 dias antes do término da vigência, salvo exceções devidamente justificadas. A denúncia ocorre quando há desistência voluntária de uma das partes. Não pode haver cláusula obrigando permanência. A rescisão ocorre quando há inadimplemento, falsidade. Após denúncia ou rescisão, o convenente deve devolver os saldos remanescentes em até 30 dias e apresentar prestação de contas em até 60 dias. O descumprimento desses prazos enseja tomada de contas especial. Movimentação financeira. As transferências decorrentes dos convênios e contratos de repasse devem ocorrer somente por instituições financeiras oficiais, como o Banco do Brasil, Caixa ou BNDES. A conta utilizada deve ser específica para o convênio, preferencialmente isenta de tarifas. Essas instituições devem estar integradas ao sistema Transfiregol.br, que é a plataforma oficial de gestão das transferências de recursos públicos. Acompanhamento, fiscalização e prestação de contas. Todos os atos de execução física e financeira devem ser registrados no Transfiregol.br. A prestação de contas começa junto com a liberação da primeira parcela, e não apenas no final. Ao término do convênio, o convenente deve apresentar a prestação final de contas em até 60 dias. Se não o fizer, será notificado e terá 45 dias adicionais para apresentar. Os saldos remanescentes devem ser devolvidos em até 30 dias após o término. A análise da prestação de contas deve ocorrer em até 60 dias quando informatizada ou 180 dias quando manual, prorrogável uma vez por igual período. Se forem encontradas irregularidades, o convenente será notificado e terá 45 dias para sanear. Tomada de contas especial. A tomada de contas especial, ou TCE, é um procedimento administrativo utilizado quando há indícios de dano ao erário ou omissão em prestar contas. Ela só deve ser instaurada após ES. Registro de inadimplência. O convenente pode ser inscrito em cadastro de inadimplentes, semelhante ao Serviço de Proteção ao Crédito do Setor Público, nas seguintes situações: após julgamento da TCE com rejeição de contas, ou após o prazo de 45 dias da notificação sem apresentação de contas. Segundo decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 1.067.086,
A inscrição só pode ocorrer após o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório. Parceria sem transferência de recursos. Por fim, o decreto também regula as parcerias sem transferência de recursos. Essas parcerias ocorrem por meio de acordos de cooperação técnica e acordos de adesão. O primeiro é quando as condições são ajustadas de comum acordo entre as partes. O segundo, quando as condições são definidas previamente pela administração federal e a outra parte apenas adere. Esses acordos podem ser firmados entre órgãos e entidades federais, estaduais, distritais, municipais, consórcios públicos e serviços sociais autônomos. As despesas decorrentes da execução, como deslocamento de servidores, não caracterizam transferência de recursos. Aspectos cobrados nas provas. Os concursos de tribunais de contas e demais carreiras de controle cobram frequentemente. Primeiro, a diferença entre convênio, contrato de repasse, acordo de cooperação e acordo de adesão. Segundo, as vedações do artigo 5º, principalmente as que envolvem dirigentes impedidos e valores mínimos. Terceiro, o prazo de 60 dias para altera. Conclusão e síntese narrativa. Em resumo, os convênios e contratos de repasse são instrumentos de cooperação entre entes e entidades da administração, baseados em interesse recíproco e não em relação contratual de contraprestação. O Decreto 11.531 de 2023 detalha todas as etapas desde a celebração até a prestação de contas, buscando garantir transparência e controle. Compreender cada uma dessas etapas, seus prazos e as vedações legais é essencial, pois a maior parte das questões de prova se baseia justamente na literalidade dos artigos 8º, 10º e 19º, além dos conceitos do artigo 2º do decreto.